meu povo, vindo aqui, como eu falei que poderíamos ter, para fazer uma parte 2 de top 5 melhores times da história do Atlético, porque afinal, a nossa história tem muitos times aí para ser relembrados, graças a Deus, a história do nosso Furacão é gigante, então eu não achei justo a gente deixar esses 5 times de fora, porque eles também precisam entrar na lista, a gente também precisa conversar sobre eles. Então, antes de eu começar a parte 2, deixa aí o like, se inscreve no canal e bora aí para mais um conteúdo especial do Centenário. Vamos começar a parte 2, então, com o time de 1949, que foi simplesmente o time que deu o apelido de Furacão para o Atlético, graças a uma campanha aí de 11 vitórias em 11 jogos, que nos deram a taça, o título paranaense. Mas não eram quaisquer vitórias. Nossa, mas ganhou 11 jogos. Gente, era goleada. O Atlético realmente passava por cima de seus adversários. Tanto é que acabou ganhando aí o apelido de Furacão, que foi incorporado pela torcida e hoje também pelo clube. Só para vocês entenderem nomes que estavam nesse time: Jackson e Sireno, o artilheiro Neno e o nosso eterno capitão Nilo Biaceto. Para puxar os números aqui para vocês, foram 12 jogos, 11 vitórias, uma derrota, 49 gols marcados e 19 gols tomados. Só para dizer que o Atlético só perdeu quando podia, que foi no último jogo, tá? E o Furacão contava com Laio, Nilo e Valdomiro, Valdir, Wilson e, confesso que eu não sei falar esse nome, mas acho que é Sanguinete, Viana, Rui, Neno, Jackson e Sireno, e o técnico era o Motorzinho. Também não podia faltar nessa lista a equipe de 1970, que ajudou a acabar aí com um jejum de 12 anos do Atlético sem títulos, e que ainda consagrou Barcímio Sicupira como o artilheiro, o maior artilheiro da história do Furacão. Não é pouca coisa, né, gente? Lembrando que esse time de 1970 começou a ser montado em 1968 pelo Jofre Cabral e tinha grandes nomes aí, além do Sicupira, o Djalma Santos, o Júlio e o Alfredo, que também foram parar na seleção brasileira de 80, e o nosso grande ídolo também, Nilson Borges. A campanha teve 36 jogos, 18 vitórias, apenas 8 derrotas, foram 61 gols marcados e 37 sofridos. Lembrando aí esse time que tinha nomes emblemáticos para a nossa história, comandado por Alfredo Ramos. O time tinha Vanderlei, Djalma Santos, Zico, Alfredo e Júlio, Reinaldo e Toninho, Liminha, Sicupira, Nelsinho e Nilson. E o time de 1983 talvez tenha sido aí o nosso primeiro com grande destaque nacional. Além de ser bicampeão paranaense, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro e tinha uma dupla que ficou na nossa história, Washington e Assis. Além deles, tínhamos Roberto Costa, que recebeu o apelido aí de Mão de Anjo, e o Nivaldo, que vestiu a camisa rubro-negra durante 10 anos. Esse time fez feitos grandes, como eliminar o São Paulo em 2 vitórias, e também a vitória que ficou na história de 2-0 em cima do Flamengo do Zico, no que é até hoje o maior público da história do Couto Pereira. Na campanha tivemos 42 jogos, 20 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, 49 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe era comandada por Hélio Alves e tinha Roberto, Soter, Jair Gonçalves, Flávio e Sérgio Moura, Dete, Assis e Nivaldo, Capitão, Washington e Abel. E não temos também como não falar aqui da equipe de 1996, e eu vou aproveitar para puxar a pontinha para a equipe de 1995, que foi campeã da Série B do Brasileirão, e o time de 96 acabou aí mantendo a base desse time, e foi um time que recuperou aí o orgulho na torcida atleticana de ser rubro-negra, porque apesar de não ser o melhor time tecnicamente, era um time com muita garra. Esse time também tinha uma outra dupla, né, que ficou na nossa história, uma grande dupla, Oséias e Paulo Rink. Oséias chegou a ser convocado para a seleção brasileira, o Paulo Rink para a seleção da Alemanha. Mas além deles, tinha uma outra duplinha de poloneses também que ficaram para a história, o Nowak e o Pierkarski. Tínhamos Alberto Valentim na lateral e no gol ele, Ricardo Pinto. Esse time chegou aí nas quartas de final do Brasileirão,
conseguiu vencer o todo-poderoso Palmeiras aí da Parmalat, mas ficou marcado mesmo foi pela tragédia ali, a batalha das Laranjeiras, que o Ricardo Pinto acabou sofrendo aí um trauma na cabeça, ficou uns dias na UTI, preocupou um pouquinho, mas ficaram marcados aí na história por esse episódio e pela garra que entregaram em campo. Vamos para os números, foram 23 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 41 gols feitos e 28 gols tomados. O time era comandado por Evaristo de Macedo e tínhamos Ricardo Pinto, Alberto, Reginaldo, ali revezando com Andrei, Jorge Luiz e Branco, Alex Lopes, Novak, Giancarlo e Pierre Karski, que também revezava com Luiz Carlos Matos, Oséias e Paulo Rink. E por último nessa lista eu vou deixar aqui o time de 2021, que sim, apesar de ter sido eliminado no Paranaense, ter ficado no sufoco no Brasileirão, foi para 2 finais e ganhou o segundo título da Sul-Americana, né? Nos dando aí o bi da Sula e confirmando nosso status continental aí, o Furacão das Américas. Afinal, na Copa do Brasil não foi bem como a gente imaginava, planejava, mas a verdade é que o time chegou até lá e fez 2 jogos contra o Atlético Mineiro, acabou perdendo no Mineirão de 4 gols, em casa até ganhou, mas aí já não era o suficiente para refazer o placar, mas chegou de novo numa final da Copa do Brasil. Foi um ano meio conturbado em relação a técnicos, tivemos Antônio Oliveira, Bruno Lazzaroni, Paulo Tuori voltando, e aí depois deixando novamente o cargo para Alberto Valentim. Ficar ali uns meses para terminar o ano e ainda de quebra conseguindo aí esse título. Então, para a gente falar de números aqui, ó, na temporada inteira de 2021 foram 76 jogos, 35 vitórias, 14 empates, 27 derrotas, 94 gols marcados e 80 gols sofridos. No recorte da Sul-Americana, nós temos 13 jogos, 11 vitórias, 2 derrotas, 22 gols marcados e 6 sofridos. Renato Kaiser foi o artilheiro desse ano, mas o herói foi o nosso garçom, que ainda meteu aquele golaço de voleio e nos deu o título da Sul-Americana. O nome do time era Nicão. A escalação da final desse time foi Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandes, Marcinho, Eric, Léo Cittadini e Abner, Nicão, Davi Terans e Renato Kaiser. Eu vou aproveitar o gancho aqui só para citar 2 times que eu também acho válido a gente falar aí na história do Atlético, que é o de 2005 e o de 2022. Ambos os times foram campeões paranaenses, terminaram o Brasileiro em 6º lugar e chegaram na final da Libertadores, perdendo o título sim, mas nos levaram até lá. Então são 2 times que, querendo ou não, também entram para a história. É isso, galera. Parte 2 concluída. Eu quero para ser um top 5, virou quase um top 12 aí. Mas e você? Tem algum outro time do Atlético que tá na sua memória que você acha que entra para a história? Também deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o like no nosso vídeo.